integral, regra da soma pelo produto. Nós temos aqui a forma algébrica, né, representada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E a regra aqui embaixo. Essa regra, nós também vamos encontrar as raízes da equação do segundo grau com ela, então. Né? Dá para calcular cada uma dessas pela fórmula de Bhaskara e pela regra da soma pelo produto. O caminho vocês decidem, daí as duas maneiras estão corretas. Ela diz o seguinte, que dois números multiplicados, que seriam x' e x', se eu multiplicar as raízes, o resultado é para dar o valor do C, e a soma desses mesmos números vai dar o B negativo, ou seja, o B com sinal contrário. Aí a gente faz isso por tentativa, mas só dá para aplicar essa regra quando o valor do A é um positivo. Se não for um positivo, não dá para aplicar. Bom, aqui coloquei alguns exemplos para vocês. Determine as raízes das equações através da regra da soma pelo produto. Então, nós vamos encontrar o x' e x'. A gente vem aqui e bota, pode abreviar P de produto, S de soma. O produto é a multiplicação que tem que dar quanto? O valor do C. Quanto que vale C? 6. E a soma desses mesmos números tem que dar o B com sinal contrário, ou seja, quanto? 5 positivo. Sim. Quais são esses dois números que multiplicados dá 6 e somados dá 5? 2 e 3. Se eu pegar o 2 e o 3, 2 e 3 aqui, então tem que ser 2 e 3 aqui também. Vamos ver se dá certo. 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, 5. Fechou. Então, o conjunto solução vai ser 2,3. Gostei dessa Se matéria. vocês aplicarem a fórmula de Bhaskara inteirinha, vocês vão chegar lá em x' e x', 2 e 3. Vocês gostaram mais dessa ou da fórmula de Bhaskara? Lógico. Dessa, não sei. Mas se o 5 é negativo, não tem que ser um número que somado dá negativo? Mas é para dar a regra, é o B com sinal contrário. Se ele é negativo, tem que dar o positivo. Se fosse positivo, aí teria que dar o negativo. Entendi. Vamos para a próxima aqui, ó. Produto, a multiplicação dos dois Como é, tem que professora? Eu não dar entendi quanto? a questão do 5 lá que tu falaste. É o B com sinal contrário. Aqui é 5 negativo, Não, o valor sim. do B. Então tem que dar 5 Mas o Emanuel te positivo. fez uma pergunta e tu respondeu, só que eu não entendi o que tu respondeu. Ele disse que... Não, ele perguntou, não tinha que dar 5 negativo aqui? Ele disse. Eu disse, não. Porque tem que ser o B com sinal contrário. A soma vai dar o B com sinal contrário. Então, a soma desses dois tinha que dar 5 positivo. E se ele fosse 5 positivo? Negativo? Então, aqui vai ser o... Quero saber isso aqui, né? Aí nós vamos fazer, então, depois, tá bom? Tá bom. Vamos fazer agora. Produto tem que dar quanto? 6. E a soma tem que dar o quê? 5 negativo. 5, só que negativo. E agora? 2 negativo e 3 negativo. Ah, bota fé. 2 negativo e 3 negativo. Se vai 2 negativo e 3 negativo em cima, tem que ser embaixo também. Na realidade, aqui como tem uma multiplicação, certo? A gente vinha aqui botar parênteses, né? Para separar essa adição da subtração, a multiplicação, aliás, a adição do negativo, a multiplicação do negativo. Ok, vamos ver se fecha. 2 vezes 3, 6. Sinais iguais? Positivo, fechou. Devo 2 e devo mais 3, fica devendo 5. Então, nesse caso aqui, conjunto solução vai ser o quê? 6 e 5 negativo. Hã? 5 negativo e 6. Esse é um erro que muita gente acaba cometendo. Fica botando isso aqui, ó, 5 negativo e 6. Mas não. Onde é que está o x' e x'? São esses dois que estão sendo multiplicados e divididos. É o 3 negativo e o 2 negativo. Cuidado. Cuidado para não procurar as raízes, encontrar e depois na hora de vocês colocarem a solução, se enganar e botar aqui, ó, B e C. Isso aqui é o C e o B com sinal contrário. Cuidado. Ah, É assim, ó, de aluno que vem se engana e bota esses dois aqui. Daí.
Aí não vai fazer isso. São esses dois aqui, preste atenção. Tá? Entendido? Sim. Tá. Próxima. O produto dos dois tem que dar 5. E a soma vai dar 6 negativo. o 6 com sinal contrário. E agora? Que números são esses? 1 e 5. Só que no caso seria os dois negativos. 1 negativo e 5 negativo. Vamos ver. 1 negativo e 5 negativo. Vamos multiplicar e vamos somar para ver se dá certo. 1 vezes 5, 5. Sinais iguais, positivo. Agora a adição. Deve 1 e deve mais 5, deve 6. Fechou. Qual é o conjunto de solução? Cuidado para não se confundir aqui. 1 negativo. Isso. 5 negativo, ponto e vírgula, 1 negativo. Se aplicar a forma de Bhaskara, dá certo também. Fácil. Solução, a ordem dos números pode ser. A gente procura colocar os menores na frente e os maiores atrás. 5 negativo é menor do que 1 negativo. Ele vai na Não frente. entendeu? Não entendeu? Eu vou continuar prestando atenção. Tá? É por tentativa mesmo. Ah, eu vou botar o positivo. Não vou botar o sinal. 1 vezes 5, 5. Mas se não tivesse botado o negativo aqui, ia ficar 1 mais 5, 6. Mas aí tinha que dar negativo. Então daí tu vem, bota negativo aqui, para fechar 6 negativo. E bota negativo em cima também, porque sinais iguais vai ficar positivo de qualquer forma. de cálculo mental, então. É. Ei, olha aqui o problema que eu tenho aqui. O que eu coloquei aqui? Que o A tem que ser um positivo e aqui é um negativo. Mesmo quando vocês forem aplicar a fórmula de Bhaskara, vocês podem fazer isso que eu vou fazer agora. Para ele ficar um positivo, tinha que sair esse negativo daqui, certo? Sim. Se eu multiplicar essa equação todinha por um negativo, eu troco o sinal de todos. Aí ela ficaria assim, correto? É ou não é? Todos os sinais contrários. Agora o A está um positivo. Se eu aplicar a fórmula de Bhaskara aqui, nessa segunda equação, ou se eu aplicar a regra da soma pelo produto, o resultado dá o mesmo, é a fórmula de Bhaskara. Se eu aplicar nessa ou nessa, o resultado dá o mesmo. Então dá pra fazer isso em todas? Todas. Mesmo quando tu vai aplicar a fórmula de Bhaskara. Se tiver negativo no A, eu não gosto que fica um negativo aqui embaixo no denominador, depois tem que dividir por negativo. Posso trocar o sinal de todos? Pode. Pode multiplicar tudo por um negativo. Quer dividir tudo por 5, divide. Quer dividir tudo por 2. Mas tem que ser todos. Não pode ser só o primeiro. Tem que ser todos. Aqui nós vamos multiplicar tudo por um negativo. Para eliminar o A que está negativo. Daí agora ele ficou positivo. Agora eu consigo aplicar a regra. Produto tem que dar quanto? 1. E a soma tem que dar o quê? 2 negativos. Não, B positivo. com o sinal contrário. 2. Dois números que multiplicados dê 1 e somados. Um negativo vezes um negativo e... Não, positivo. É positivo. É positivo. É um só. Não é pra dar positivo, então é... Sim, é positivo. Positivo vai dar positivo e 1 mais 1 vai dar 2. 1 vezes 1, 1. 1 mais 1, 2. O conjunto de solução aqui é igual, né? Dos x linhas, x duas linhas. Daí o que eu faço? Uma vez só. O que vocês têm para me falar, mesmo sem ter calculado a fórmula de Bhaskara, o que vocês têm para me falar sobre o delta aqui? É 0. Delta é igual a 0, x linhas, x duas linhas são iguais. Ô professora, Entendeu? e se eu colocar os dois tá errado? Errado não vai estar, mas não se usa. É tu repetir a mesma resposta. Tá? É igual ao número 5 e tu botar 5 sobre 1. Não se usa, né? Não é usual. Cada bota só 5. Professora, mesmo a gente tendo multiplicado por um negativo a equação, não muda nada a resposta? Não. Não. O resultado é o mesmo.
Se eu aplicar a forma de baixo na de cima, ou nessa de baixo, não mesmo, porque é uma equação. A equação, se tu multiplica ela todinha por o mesmo número, tu podes, ela continua equilibrada. Tá? E a 4, o A é um positivo? Sim. Então, vou direto para a regra. Produto tem que dar quanto? 35. 35 negativo. Cuidado. Mas o... É um P com sinal contrário na soma. A soma é o P com sinal contrário. 2. Quem são esses dois números? Aí vai tentando. 5 Bom, negativo e 7 positivo. eu tenho que a multiplicação chegar no 35. Ah, poxa, 5 a soma 2, eu não vou fazer 1 mais 1, 2, beleza, mais 1 vezes 1 está longe de 35. Então eu vou tentando dois números em que eles multiplicados deu 35, mas que a diferença entre os dois, fazer um menos o outro, vai ficar 2. Aí sugeriram ali o 7 e o 5. 7 vezes 5, Tem que ser os dois igual. 35. 5 negativo. Só que para ficar 2, um deles tem que ser negativo para descontar. Vamos tentar aqui o 5 negativo e o 7, então. O mesmo que for em cima tem que botar embaixo. Tem que botar os dois, tem que ser igual. Ok, tem 7, deve 5, paga 5, sobra 2. Deu certo? Multiplicação, 7 vezes 5, 35, sinais diferentes negativos. Fechou. Conjunto solução, 5 negativo, ponto e vírgula 7. Entendeu? Número 5, qual é o problema dela? O A é O A 2. tem Não vai dar. O A não é 1, é 2. Para eu transformar esse 2 em 1, eu teria que fazer o que com ele? Dividir por quanto? Pela metade. Por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E se eu analisar os valores de A, B e C, são todos números pares. Eu posso vir aqui e dividir todos por 2. Vou ter que fazer isso com todos, né? Se eu for dividir, né? Inclusive o 0. Se eu fizer dividido por 2, dá 0, né? Então eu vou ter isso aqui, ó. 2 dividido por 2, 1. 1 não se coloca. Menos 6 dividido por 2, 3. Mais 4 dividido por 2, 2. 0 por 2, 0. Tá. Agora eu vou me basear nessa que está aqui. O produto vai ter que dar quanto? 2. O C, que é o 2. E a soma, 3. 3 o quê? 3. Positivo, porque ele está negativo. 3. Isso mesmo. E agora, multiplicados dá 2 e somados dá 3. 1 e 2 positivos. Né? 2 e 1, 2 e 1. Quando são professora, valores 1 e 2. menores assim, fica até mais fácil, né? Ah, um número maior. Aí tu já sabe que tu tens que ir para números maiores. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Conjunto solução. 1 e 2. 1, ponto e vírgula 2. Se eu não colocar ponto e vírgula, vai parecer que é 1,2. Ponto e vírgula. Uma mãozinha. Entendido? Então, se o A não for 1, a gente vai verificar o que dá para fazer. Se eu não falasse antes, Se professor. aqui fosse um 2 negativo aqui. Se fosse 2 negativo aqui. Dividir por 2 negativo. 2 negativo. Vou dividir por 2 negativo ainda. Por quê? Além de dividir por 2, eu vou trocar o sinal de todos. É devia ficar com o quarto agora. Esse aqui ia ficar negativo, esse positivo. Mas se esse aqui fosse negativo, para que ele ficasse 3 e 2 positivo. Entendido?